Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à série Sinais de Deus, onde nós estamos estudando, entendendo e meditando na palavra de Deus sobre como Deus nos dá sinais e como nós interpretamos e seguimos a direção de Deus. Amém? Vamos dar sequência e hoje vamos falar sobre o que é o sinal verde. Quando Deus nos dá permissão, quando Deus nos libera para ir por um caminho que nós já temos em mente ou que nós estamos em dúvida, e um dos caminhos Deus nos dá um sinal verde. Vamos entender isso em duas histórias diferentes. Então vem comigo, vamos embora para a palavra. Se você ainda não é inscrito, não se esquece, já clica aqui no sininho, se torne inscrito no canal, que aí todas as vezes que nós tivermos novos posts, você será avisado e não perderá nenhum vídeo da série. E não esqueça, se você não assistiu os últimos vídeos, depois volta e assiste. Legal? Vamos lá, vamos embora. Abra sua Bíblia, se você puder, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Vamos ler do 3 ao 8. Vamos lá. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas também tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E então Davi disse ao sacerdote, Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe. E ele perguntou ao Senhor, Davi, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Essa é uma história de sinal verde claro. Davi estava num momento totalmente difícil, um momento onde muitos não teriam cabeça para pensar, muito menos para orar, mas Davi teve discernimento para falar, peraí, acabaram de levar toda a minha família, acabaram de levar minhas esposas, meu povo, todo mundo que estava aqui, acabaram de sequestrar todo mundo. Antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu ir tentar buscá-las, eu vou perguntar para Deus se eu realmente devo ir atrás desse pessoal e tentar matá-los, eu devo entrar em guerra com eles. Então ele para, chama o sacerdote e fala, sacerdote, me ajuda aqui a interceder por Deus para ver se eu consigo isso, para ver se Deus quer isso. Então ele não levou apenas em consideração o desejo dele, a vontade dele, porque ele, como marido, como pai, é óbvio que ele queria a família dele de volta. Imagina você, se alguém sequestra a tua família, primeira coisa que você vai fazer vai ser o quê? Cara, o que eu tenho que fazer para recuperar minha família? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que ir em algum lugar, eu tenho que, sei lá, arrumar um dinheiro para dar um resgate. Você vai dar um jeito. Por quê? Porque é a tua família. O ponto é, antes de você pensar em todas essas coisas que você já deseja, será que você já está habituado a perguntar para Deus o que Ele quer ou como Ele quer que as coisas aconteçam? E foi isso que Davi fez. Davi, antes de deixar que o nervosismo tomasse conta, ele pediu permissão a Deus e pediu a direção de Deus para saber o que Deus esperava dele. E exatamente por isso ele recebeu um sinal verde e foi lá, e depois, não vou entrar no fim da história, mas no fim da história ele recupera a família, mata todo o povo e dá tudo certo, mata todos os inimigos e dá tudo certo. Mas o grande ponto aqui é, como que ele fala com Deus nesse cenário? Como aqui a gente está no Antigo Testamento, então, não sei se vocês lembram, eu falei em outros vídeos, no Antigo Testamento era comum que as pessoas só tivessem respostas diretas e claras assim com Deus através dos sacerdotes, através dos levitas ou através de um profeta, por exemplo, que na época era muito comum. Ou seja, não era comum que pessoas normais, mesmo que Davi fosse o rei, e Davi, inclusive, existem várias passagens que mostram Davi falando diretamente com Deus, mas não era comum que um homem comum orasse e tivesse uma resposta clara de Deus. Normalmente ele tinha através de alguma dessas pessoas que eu comentei. Então Davi, nesse caso, ele não tem uma resposta direta, ele tem uma resposta através do sacerdote. E aí, nesse momento que ele toma a decisão em tentar, Deus quer que eu esteja lá, Deus vai entregar os meus inimigos na minha mão, então eu vou para cima. Mas qual que é a diferença disso, né, na velha aliança, que é o Antigo Testamento, para a nova aliança? Vamos discernir sobre uma outra história agora do Novo Testamento para a gente entender isso. Vamos lá. Agora vamos para Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe,
vá para Saul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. E então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Essa é uma história muito bonita, onde Filipe encontra um homem no meio do caminho e esse homem estava querendo adorar a Deus, mas ele estava com muita confusão espiritual, mental, ele não estava entendendo direito o livro do profeta Isaías e Filipe é colocado ali para que ele seja um instrumento para aquele homem. Mas aqui a gente vê um outro tipo de sinal verde, que está exatamente no versículo 29, onde a Bíblia diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Isso é um sinal verde claro de Deus. Então essa é a forma que Deus dá o sinal verde nos dias atuais. Ou seja, nos dias atuais, Deus libera sinais verdes no nosso dia a dia, muitas vezes através do Espírito dele que em nós habita. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele também costuma muito usar pessoas, usar situações, mas o ponto é, Deus sempre deixa claro para a gente se ele tem um sinal verde ou se ele tem um sinal vermelho, como a gente falou no último vídeo. E o sinal verde de Deus é a certeza, é a convicção de que Deus está naquele caminho. Quando você está prestes a tomar uma decisão importante, por exemplo, profissional, talvez de mudança geográfica, talvez financeira, de algum tipo de investimento, nessas decisões, você precisa orar e perguntar a Deus: é da tua vontade que eu faça isso? E espera Deus falar, espera Deus agir. Não sai tomando decisões no impulso, espera Deus te dar discernimento. Como a gente falou no primeiro vídeo dessa série, em Colossenses a gente vê, Colossenses 3, a gente vê a palavra nos ensinando que a paz de Deus tem que ser o árbitro do nosso espírito. Então, se a gente está em paz para tomar uma decisão, a gente já orou por aquilo, e a gente está sentindo que Deus está direcionando a gente para aquilo, beleza? Vai para cima, você tem o sinal verde. Se você orou por aquilo, você até acha que está em paz, mas você ainda tem algum % de dúvida, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será? Putz, não sei, ainda estou meio em dúvida. Se você ainda está em dúvida, é porque Deus ainda não falou, ou falou e você não discerniu, não entendeu. Então, espera mais um pouco. Pede para Deus falar de outras formas. Pede mais discernimento para Deus, para você entender a forma que Ele está te falando. Principalmente quando Ele fala no Espírito. Quando Ele fala no Espírito, se você não ouviu Deus falar ainda no Espírito, às vezes você ouve, mas não entende. Você acha que é a tua própria mente. Você começa a confundir, você começa a misturar as coisas. Então é importante demais pedir esse discernimento para Deus, orar antes de qualquer decisão, principalmente as mais importantes, e esperar com que Deus dê o sinal dele, o sinal verde ou o sinal vermelho, ou às vezes o sinal de alerta, tipo a gente falou no último vídeo, calma, espera, fica atento que já você vai entender o que está acontecendo, você vai entender tudo que está por trás, e ore sempre para que Deus descortine tudo que está oculto, para que Deus tire todo tipo de cegueira espiritual, pois uma das principais armadilhas do diabo, quando Deus está escancarando para a gente um sinal verde, é o diabo tentar colocar algumas cortinas no meio desse sinal. E aí, essa cortina às vezes faz com que a gente não enxergue aquilo. E isso, infelizmente, é muito comum, e se nós não ficarmos atentos e vigilantes, nós caímos nessa armadilha sem percebermos. Então, tome cuidado com isso. Ponto importante sobre o sinal verde, eu já falei isso em outros vídeos, em outra série, mas ponto importante, se você está orando pedindo um sinal verde para Deus, ou um sinal vermelho, ou um sinal de entender o que Deus espera de ti nessa decisão e nessa situação, tome cuidado com pedir sinais externos, porque quando você pede sinais externos, tipo, Deus, eu vou entender que isso vai acontecer se hoje chover, ou se cair alguma coisa do céu, ou se alguma coisa externa acontecer na minha família. Toma cuidado com isso, porque isso é um sinal externo que você está pedindo. Se você está verbalizando isso em voz alta, o diabo também está ouvindo, então ele também acaba conseguindo, de repente, entrar no teu caminho e te dar um sinal falso que você acha que é de Deus, mas na verdade é do diabo. Então, tome cuidado com isso, peça sinais claros para Deus,
principalmente no Espírito. Deus pode te dar sinais de outras formas, mas peça principalmente no Espírito, para que no teu interior Deus te dê paz para tomar uma decisão. Isso você vai saber que é um sinal verde. Ou Deus te incomode para que você não tome aquela decisão, ou tome negativamente, para que você entenda que Ele não está contigo nesse caminho, que não é da vontade dEle. E quando você entra numa decisão, quando você toma uma decisão, tendo a certeza e a convicção de que Deus já te deu um sinal verde, meu amado, minha amada, nada te segura. Porque você sabe que Deus está contigo, que Deus está na frente desses planos, Deus está na frente desse projeto. E por mais que todas as situações, todas as circunstâncias digam que não, apontem que não faz sentido, que não é o melhor caminho, você sabe que aquele é o caminho de Deus para a tua vida e nem sempre o melhor vai ser o mais fácil. Provavelmente, inclusive, talvez seja mais difícil no meio do caminho, mas se Deus está contigo, quem será contra ti? Amém? Então, se você entendeu essa palavra, busque de todo o seu ser o sinal verde de Deus em qualquer decisão que você está prestes a tomar nessa semana, nesse mês e para o resto da tua vida. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Feche seus olhos se você puder. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela história de Davi. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado Filipe na frente daquele homem e ter sido um instrumento para aquele homem e o Senhor ter dado um sinal verde para ele naquele momento, Pai. Nós te pedimos que todas as decisões que nós estamos prestes a tomar, o que nós precisamos tomar, ou queremos tomar, Pai, nós te pedimos discernimento do alto para entender o teu falar e o teu agir de acordo com os teus sinais, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos dê um sinal verde, carta branca para agir em alguns caminhos, se da tua vontade for. Mas se não, Pai, bota um sinal vermelho escancarado em nosso coração, em nosso espírito, para que nós entendamos, Pai, o que o Senhor quer, o que o Senhor não quer, o que o Senhor espera de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai à frente de todos os nossos caminhos. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.